Amém? Mais um estudo dos livros dos profetas menores. Nós estamos no capítulo 11 de Oséias, com a lição de número 33. A mensagem de restauração. Essa é a primeira parte da mensagem de restauração. Vai até o capítulo 13 com esse tema. E o tema nosso de hoje é o amor de Deus pelo povo pródigo. Amém? Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, te adoramos, Senhor, na sua presença, Deus, e que o Santo Espírito do Senhor, Pai amado, jamais se aparte dos nossos corações, ó Deus. Livra-nos do mal, Pai amado, Deus, dos intentos malignos dos nossos próprios corações, ó Deus. Tira de nós, Pai amado, Deus, os desejos ardentes pelas coisas erradas, Pai, e limpa-nos do pecado, Deus, que nos afasta de Ti, Pai. Hoje de manhã nós te louvamos e adoramos o Seu nome, Pai. Então recebe os louvores que nós entoamos a Ti. Que tudo que fizermos aqui, Pai amado, seja sob a direção do Senhor e para o Seu agrado, Pai, para a Sua adoração e louvor, Deus. Fala conosco nesta manhã, que a Sua palavra venha nos ensinar, Deus, mais uma vez, para honra e glória do Seu bendito nome, Pai. Amém. Então a gente vai ler aí o capítulo 11, do 1 ao 11. O 12 fica para a próxima. Então Oséias 11, do 1 ao 11, versículo 1 diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então aqui a gente mudou um pouco a questão que a gente estava estudando até agora, né? Até agora era uma repreensão para o povo sobre o pecado, sobre a idolatria. Aqui ele ainda trata sobre isso, ele fala o que Israel fez esse tempo todo, mas aqui já muda o foco daquilo que o profeta vem trazer para o povo. Ele começa a falar sobre uma coisa diferente, restauração. Ele começa a falar sobre o povo sair daquela escravidão que eles ainda iriam e voltar para a terra deles, né? Então o versículo 1 pode passar aí. O versículo 1 e 2, eu tenho dois textos aí para os irmãos abrirem. Um vai estar lá em Êxodo 4, 22 e o outro em Mateus 2,15. Um abre aí 4, 22, outro 2,15. Êxodo 4, 22, Mateus 2,15. Aqui ele fala de um amor que não é recíproco, um amor sem retorno, né? Quando uma pessoa expressa o amor para o outro, mas não recebe de volta. Era o que Deus fazia com o seu povo de Israel. Ele expressava o amor, ele fazia de tudo pelo povo, mas o povo era ingrato e fazia o contrário. Então ele fala no começo aqui: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Então lembrando aqui a época da escravidão lá do Egito, porque agora eles iam entrar numa escravidão novamente, né? A escravidão assíria, que é o que ele vai falar aqui depois. Ele fala: quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a Balaíns, queimavam incenso às imagens de escultura. Então ele tirou o povo do Egito, mas não nessa época que ele trata o versículo 2 aqui. O versículo 1 numa época, o versículo 2 em outra. Então aqui ele fala que ele tirou do Egito e tratou como filho, trouxe de volta. E ele agora no versículo 2 ele está falando do tempo atual aqui. Quanto mais eu os chamava, quanto mais profeta Deus enviava, quanto mais Deus falava para o seu povo: olha, sai dessa idolatria, sai dessa escravidão espiritual, porque vocês já não são mais escravos do Egito. Vocês já não são mais obrigados a viver debaixo daquelas estátuas lá de idolatria. Agora é hora de vocês mudarem. E ele fala assim: quanto mais eu chamava, mais eles iam da minha presença. É aquela pessoa que quanto mais você fala para ele que ele está errado, mais erro ele comete. Parece que até de propósito. E o povo estava surdo, o povo estava cego. Por quê? Porque os reis faziam idolatria, trouxeram idolatria para o povo. Os sacerdotes faziam idolatria, então o povo ia ser idólatra. Era quase que impossível o povo mudar naquela situação. É por isso que era necessário essa escravidão, por isso que era necessário esse deserto da terra, sair de lá, porque lá estava contaminado, né? O povo fez aquele lugar assim. Então eles precisavam tirar eles de lá, tirar daquele lugar, daquela idolatria, acabar com tudo, depois eles voltar para lá. Então, no versículo 1 ali: libertada do Egito e cuidada por Deus. Êxodo 4, 22, quem achou?
Então ele fala: dirás ao Senhor, Israel meu filho, meu primogênito. Era o filho dele, é o que ele fala no versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei e o chamei de meu filho, lá da terra do Egito. Ele chamou, eles são meu filho, eles são meu povo. É por isso que Moisés levanta e fala: deixa o meu povo ir. O Senhor diz: deixa o meu povo ir, porque esse povo não é seu, esse povo é meu. Então ele chamou de meu filho, estava lá 400 anos já. 400 anos, Abraão viu esses 400 anos para frente, né? Muito tempo depois ele viu o que ia acontecer. E 400 anos aquele povo que Deus tinha prometido para Abraão ia ser escravo, ia ser perdido, né? Então agora já vamos falar assim, não era filho de Deus mais, ele estava na mão dos egípcios. E aí Deus fala: esse povo é meu, né? E o versículo 2, e ainda se mostrou infiel. O apóstolo Mateus usa a libertação de Israel do Egito como uma analogia para a vinda de Cristo do Egito. Quem achou aí pode ler? Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: do Egito chamei meu filho. Isso, ó. Ele teve que ficar lá escondido até que se passasse esse período, porque do Egito ele chamou o filho. A mesma forma, Deus usando, Mateus falando de Cristo, assim Deus estava falando do povo. Eu chamei aquele povo da terra do Egito. Então é uma analogia que ele pega desse texto aqui e coloca no Novo Testamento. Pode passar? O versículo 3 eu tenho também dois textos aí. Deuteronômio 1, 31 até o 33 e Jeremias 30, 17. Quem não leu aí, abre aí. Deuteronômio 1, do 31 ao 33, vai ler os 3 versículos aí. E o outro vai ler Jeremias 30, 17. O versículo 3. Todavia, eu ensinei a andar Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Então ele fala aqui novamente, usando a figura da criança, né? Ele ensinou a andar, né? A criança, ela não sabe nada. A única coisa que a criança sabe é mamar. Ela já nasce com fome, não é assim? Já nasce mamando, né? Se a mãe não der leite, você tem que dar um copinho na mão dele lá e e colocar um copinho para ela beber leite ali, porque é a única coisa que a criança sabe fazer é mamar. Não sabe fazer mais nada. Então você tem que ensinar tudo. Tem que ensinar a andar, tem que ensinar a falar, né? Tem que ensinar as coisas certas, as coisas erradas. Ela vai aprendendo, vai crescendo, vai, né, desenvolvendo. Então é o que ele fala: todavia eu ensinei a andar Efraim. Ensinou a andar que jeito? Através de Moisés, desde Moisés ele veio trazendo as leis, né? E vem ensinando o povo através do sacerdote, através dos profetas, através dos juízes, através de alguns reis, né? Veio ensinando esse povo. Então eu ensinei esse povo a andar no meu caminho. Mas eu tomei-os pelos meus braços, mas não atinaram para que eu os curava. Então era um povo doente, cheio de problemas, cheio de defeitos, e Deus curava eles e mudava eles, né? E tentava melhorar aquele povo, mas eles não se deram conta disso. Não se deram conta que aquilo que Deus fazia era para a saúde deles e não para o mal deles, né? Então sempre cuidou do seu povo como um pai cuida do seu filho, o guiando e indo à frente. Deuteronômio 31, do 1, 31 ao 33. Então aqui ele fala de Deus cuidando do povo no deserto, né? No deserto, Deus não tirou o povo do Egito para morrer no deserto, né? É como o povo falou, né, para Moisés: Moisés, você nos tirou da terra do Egito para morrer aqui no deserto, nesse calor, nessa seca, aqui não tem nada no deserto, como que a gente vai sobreviver, né? Mas ele fala, de noite era muito frio, ele ia com uma coluna de fogo para acompanhar o povo. Se eles acampavam, a coluna parava. Se eles andavam, a coluna se movimentava, né? Era uma coluna de fogo, por certo, eu imagino como um redemoinho, alguma coisa assim, que ligava do céu até a terra. Nossa, eu imagino um povo vendo uma coisa dessas, ainda não cria, e ainda brigava com Moisés. Gente, eu ia ter o maior medo de falar com esse homem.
Então, ali fala uma coluna de fogo, que absurdo, a gente nunca viu uma coisa dessa na vida. Se você vê um tornado aí no final do planeta, aí você se borra, o negócio está lá, meu. Nós fomos maná. E à noite, coluna de fogo guiava e protegia o povo, né? Deixava iluminado, porque também poderia algum inimigo tentar invadir aquele povo, porque o povo não tinha terra, não tinha muro, não tinha cidade, eles estavam no deserto, né? Só as armas que eles tinham nas mãos, e comida e roupa, e não tinha o que fazer, né? Então protegia eles à noite, né? E de manhã uma sombra, para não queimar por causa do sol insuportável do deserto. Então eles andavam, a nuvem acompanhava eles, uma nuvem de sombra, tinha tudo, né? Água, quando tinha sede, saía até da rocha. Comida, que era o maná, tinha sombra, calor, não precisava de mais nada. Mas ainda assim falava para Moisés: Moisés, você nos tirou da terra do Egito para morrer nesse deserto. Sabe por quê, Moisés? Lá no Egito a gente tinha tempero, tinha alho no Egito, tinha cebola no Egito, tinha chicote nas costas no Egito, tinha tudo no Egito. Não tinha? Tinha nada. Não, exatamente o maná ainda é interessante isso aí. O maná ele vinha pronto, né? O maná era que nem uma calabresa pré-cozida, você pode comer daquele jeito lá que não vai te fazer mal. Você entendeu? Se eles quisessem, eles podiam fazer bolo, podiam fazer pão, eles podiam cozer, podiam assar, qualquer jeito que se fizesse ficava bom. Fala na Bíblia. Qualquer jeito, já vinha doce o negócio, era comer. Era só comer. Enfim, no deserto ele cuidou desse povo como um pai cuida de um filho, uma criança que não tem o que fazer, que não pode se cuidar sozinha. Ele cuidou daquele povo no deserto, né? E os curou, restaurou, mas ainda se rebelaram. Lá em Jeremias 30, 17, quem abriu? Então, ele ainda pergunta: por que eu vou curar esse povo? Por que eu vou restaurar esse povo se o povo me repudia? Né? Esse povo se afasta de mim, esse povo é rebelde. Então ele fala: eu os curava, mas eles não se atinaram para isso, eles não se tentaram para isso, que eu cuidava deles, né? E você imagina, eu estava falando do deserto, né? Curar. No deserto, provavelmente ninguém ficava doente no deserto. É interessante isso aí, porque eles não ficavam doentes. Se eles ficassem doentes, eles não tinham com que curar lá, eles não tinham medicamento, não tinha nada lá no deserto, né? Você ia plantar o que no deserto? E quanto tempo que eles ficavam num lugar? Nada, eles iam andando, eles eram peregrinos, né? É nômade, ele vai andando até chegar na terra deles, né? Eles não estavam morando lá. Então nem doentes eles não ficavam, né? Ele fala que como eles não tinham como trocar de roupa, a roupa deles, conforme eles iam, as crianças, né, principalmente, ia crescendo, a roupa crescia junto. Os sapatos não envelheciam. Eu acredito que nem os pés deles doíam de tanto andar. É uma perfeição. Olha, o povo viver 40 anos andando pelo deserto é uma perfeição divina que não tem cabimento, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente não vive. Olha, se faltar qualquer coisa para nós, a gente já está reclamando, né? Não, hoje é muito pior. Você sabe que eu estava falando com um amigo meu esses dias o seguinte, né? Por que Jesus curava aquelas enfermidades muitas vezes que pra gente é simples? A sogra de Pedro estava com o quê? Qual que era a doença dela? Alguém lembra? A sogra de Pedro, sogra de Simão, Cefas. Febre. Ela estava com febre. Olha, não vou falar que Deus não vai curar uma pessoa de febre. Se ela estiver ardendo em febre ali, ou alguém orar por ela, ela pode ser curada. Não vou falar que isso não acontece. Mas por que Deus vai curar você de febre hoje, se você pode tomar um remédio ou ir no médico e você mesmo alcançar essa cura, vamos falar assim? Deus trabalha na área do impossível. Então naquela época, muitas vezes uma dor de estômago, uma febre, uma gripe, algo assim viral, que era perigosíssimo, matava uma pessoa porque não tinha nem recurso para poder se curar, né? Da mesma forma que ele cuidou do povo no deserto, Jesus curou as pessoas
na época dele, curou coxo, curou cego, curou enfermo. Hoje, muitas vezes Deus não faz esse tipo de milagre porque nem é necessário. Às vezes Deus precisa mostrar através daquele coxo, daquele enfermo, daquele paralítico, daquele cego que Ele também opera, né? Hoje as pessoas conseguem se virar muito mais bem sozinhas. O avanço medicinal hoje é muito grande, né? Deus deu sabedoria para os médicos, Deus deu sabedoria para esses homens, para eles poderem desenvolver as coisas, porque muita coisa não é necessário Deus fazer mais. E às vezes a pessoa está brigando com Deus aí porque está com problema de saúde aí, né? E a pessoa não quer fazer nada também, correr atrás, né? Hoje em dia você tem muito mais jeitos de alcançar as coisas que você precisa, que você quer. As faltas que nós temos muitas vezes são culpas nossas, né? É a preguiça do homem, né? É o acômodo, o comodismo da pessoa. Tem gente que com menos faz mais, e tem gente que tem tudo e não faz nada. Então é uma coisa importante para a gente pensar também, né? A diferença das datas da época. Naquela época vem uma doença diferente, né? Já testava a população. 1300 depois de Cristo, antes de agora, 700 anos atrás, veio a doença da peste bubônica na Inglaterra e morreu 1/3 da população da Inglaterra. Só com doença. Falou que morreu 2 milhões na época. A Inglaterra tinha 6 milhões. Morreu 2 milhões. Eles não sabiam nem como enterrar as pessoas, porque cada doença É contagiosa, contaminava a terra, né? não sabia nem como enterrar. Abriu um roletão assim e punha 300, 400 pessoas tudo junto e enterrava. Agora estão exumando o corpo, agora ainda tem muitos ossos, né? Estão exumando para fazer exame para ver se todos eles foram a mesma doença que morreu. Nem sabia. 300 pessoas cada. Olha como é que é a falta de informação, né? Eles nem sabiam, nem se... Dá uns coroções assim, e aí a pessoa morria, dava fé. Nem sabia o que era aquela doença. E aí depois descobriram que é rato que veio da Índia e da China. Então, vai que coisa. Pode passar. Nos navios, 1300. Aliviei o fardo. Ele fala assim, olha só que poema aqui. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo sobre as suas queixadas, e me inclinei a eles para dar-lhes de comer. É um belo de um poema que ele escreveu aqui, né? Olha só, ele quer dizer o quê? Você imagina que essas cordas aqui, vamos trazer para o sentido litoral. Quando um escravo é levado, né, para uma terra, eles fazem uma fileirinha indiana assim, e vão amarrando nos pescoços uma corda, e coloca num, coloca no outro, e vai fazendo aquela fileira, e eles vão andando, algemado, encolerado, para não fugir, e para passar vergonha. E ele fala, as cordas que ele atraiu o povo são laços de amor. Aí ele lembra o povo da terra do Egito, da época da escravidão, como que eles foram tratados. Fala assim, minhas cordas que te levam, elas não são como as cordas que te levaram para a escravidão, né? Então, tirou-os da escravidão do Egito, dessa forma aliviando os jugos dos seus pescoços. Suas cordas foram de amor e não as que usavam para conduzir os escravos na terra do Egito. E como crianças cuidou deles, os sustentando. Então ele fala, atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para com eles como quem alivia o jugo sobre as suas queixadas. Outra tradução fala o jugo sobre os seus pescoços. E me inclinei a eles para dar-lhes de comer. Então cuidou do povo, né? Tirou eles de lá e sustentou o tempo inteiro, como a gente estava falando aqui, né? Então é uma coisa bonita de se ver, né? Aqui falando, né? E faz aquele povo lembrar do que eles passaram, né? Quantas vezes que Israel foi cativo e seria de novo por causa do mesmo problema, né? Por causa de idolatria, por causa dessa pouca vergonha que eles estavam fazendo diante de Deus, e não mudava. Pode passar? 5 e 6. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusaram a converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos. É fato que eles não iam voltar para a terra do Egito. Deus fala para eles, não vão voltar para a terra do Egito. Eles não foram mais escravos do Egito. Não teve isso aí mais, né? Quem foi para o Egito foi porque quis. Mas o fato é que não voltaria à escravidão do Egito. Mas em semelhança, ele falou, Assírio vai ser o seu rei, né? Vocês vão ser escravos
dos assírios, porque a Síria invadiria e levaria muitos em cativeiro. Quem não morresse ia ser levado em cativeiro. Aqui no versículo 6 ele fala: a espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos. Ferrolho, né, para quem não conhece ferrolho, não sei se alguém não conhece ferrolho. Ferrolho o que é? É os trincos e dobradiças dos portões, né? Então você tinha lá aqueles portões de madeira forte, e principalmente os trincos, né? E o trinco todo mundo conhece, né? É aquele ferro passante que vai de um lado para o outro para poder fechar o portão. E as dobradiças, né? Então um ferrolho é muito mais forte que uma dobradiça. Você pega um portão com um ferrolho, para você estourar um ferrolho, coisa difícil, hein? Aquilo é um ferro maciço, forte, porque ele tinha que aguentar o peso e aguentar os impactos, né, que a cidade sofreria, porque geralmente quando eles invadiam a cidade, eles arrombavam pelos portões. Então tinha um portão, tinha uma grade de ferro, né, e aquele portão era muito resistente. Eles travavam geralmente com uma madeira gigante atrás, né, uma tora, né, para carregar uma tora, e o Sansão arrancou, olha só, Sansão arrancou o portão inteiro, com ferrolho, com muro, com guarda que estava segurando. Arrancou, é verdade. É bem legal essa história de Sansão aí, né? Arranca o portão da cidade, joga lá no meio do mato lá, e quem que vai pegar aquele portão lá? Ninguém aguenta carregar o portão. Ninguém aguentou carregar o portão. Engraçado. Não aguentava nem levantar o portão para colocar numa tora para descer, né? E fala que a Síria invadiu a cidade deles e destruiu a cidade, acabou com a cidade, acabou com os portões, destruiu até os ferrolhos dos portões, por causa dos caprichos dele, porque o povo não largava daquela idolatria. Então Deus falou assim: na época de Neemias, quem não puder arrancar, eles queimaram. Fala que queimaram as portas, os portões a fogo, porque era tudo madeira, né? Então eles não conseguiram arrancar os colheres de ferro e nem os madeiras, fizeram fogo e queimaram. Pode passar aí? Deixa eu ver se aparece a imagem para cruz. Sempre fica escuro. Ali de cima ali é um ferrolho, um trinco, né? E do lado ali é a dobradiça. Eu trouxe para vocês verem das antigas como é que é. Pode passar? Isso aí era com prego passante ou parafuso. Cravo, né? O parafuso ele deixava o lado de fora com aquela cabeça e lá dentro do lado de dentro, naquela época é cravo, né, que eles usavam. O ferreiro coloca o cravo e do outro lado ele rebate para poder fazer um rebite, né, um pino. Alguém abre lá em Romanos. Esses são 4 versículos, dá para o pessoal ler aí, começa por aqui. Romanos 8, 6, 7, 8, 9, 10. 4 irmãos vão ler aí. Esse é o versículo 7, povo rebelde. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Então esse versículo, ele se divide em 2 partes, né? Vamos lá, parte por parte. Pode ler aí, Romanos. Olha o que Paulo nos ensina aí, uma coisa muito importante. 2 coisas importantes. Primeiro, que ele comprova o que ele fala aqui: o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, porque é um povo carnal. Então, um homem carnal, uma pessoa carnal, ele não serve a Deus. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte: você nunca consegue servir a Deus estando na carne. Primeira coisa que você precisa fazer na sua vida é livrar-se do pecado, porque uma pessoa em pecado não consegue servir a Deus.
porque a inclinação da carne é para o pecado, é o que ele deixa claro ali. Mas o espiritual é para as coisas divinas. Então, você nunca consegue melhorar ou se santificar se você não se livrar do pecado primeiro. Daí depois você busca o crescimento espiritual. Primeiro você se livra do que é ruim, depois você busca o que é bom. Nunca faça as coisas ao mesmo tempo, não dá certo. Você não consegue agradar a Deus ainda estando na carne. Então, ele fala aqui na primeira parte: o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Agora a segunda parte: se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. O que ele está falando aqui? Ainda que ele seja conclamado, ainda que ele seja incitado, falado para ele várias vezes, vocês têm que buscar a Deus, incitado ou concitado, é que ele fala, a dirigir-se acima, a dirigir-se a Deus. Ainda que seja dessa forma, que eu envie profetas, que eu fale com esse povo, ninguém faz. Ele está falando o que aqui? Não adianta, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Então não adianta eu mandar um profeta para esse povo, para tentar converter o povo, porque o povo não vai converter. Ainda que eu mande os profetas, ninguém vai fazer isso. Ninguém fez e não vai fazer. Por causa do lugar, por causa dos sacerdotes, por causa dos profetas, dos reis. Não adiantava vir profeta, não adiantava Deus falar, não adiantava Deus repreender. Isso aqui não era uma repreensão, uma condenação. Já estava, isso ia acontecer. Aí o que ele fala depois? Aí Deus mostra a parte de compaixão dele pelo povo. Pode passar aí? No versículo 8, alguém abre lá em Deuteronômio 29, 23. Quem não leu ainda pode ler, Deuteronômio 29, 23. Versículo 8 ele fala: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adimá? Como fazer-te como Zeboim? O meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Então ele fala: olha, eu não quero fazer isso com vocês. Como que eu vou te abandonar? Como que eu vou te fazer como essas duas cidades aqui? Dentro de mim, Deus estava triste, porque tinha que fazer isso com esse povo, porque eles não mudavam, eles não tinham como mudar, e Deus não aceita esse pecado, né? Por mais que Deus ame muito o seu povo, Deus não é santo, Ele não aceita as coisas imundas, e ainda mais traição, porque Ele fez o povo para adorar Ele, e o povo estava adorando idolatria, e o povo não reconhecia que era Deus que fazia as coisas por Ele, né? Então, quem achou aí pode ler o texto? Então, às vezes a gente fala de Sodoma e Gomorra, mas tinha duas cidades próximas ali também que foram destruídas. Não era só Sodoma e Gomorra que foi destruída naquele dia, né? Também essas outras duas cidades próximas aí, porque era contaminada por causa do mesmo pecado, né? Do sodomismo, né? Que a gente conhece. Então, essas duas cidades, ele cita aqui, né? Que muitas vezes ninguém nem conhece: Adimá e Zeboim. Então essas duas cidades foram destruídas e Deus fala aqui para Israel: como te deixaria, ó Efraim, né? Como te entregaria Israel? Eu vou fazer com vocês como fiz com Adimá ou como Zeboim? Sodoma e Gomorra é duas cidades, né? São duas cidades diferentes. Porque fala assim, como Sodoma é semelhante a Gomorra. São duas cidades, não é uma cidade só não. Sodoma e Gomorra não é uma cidade só, são duas. Então aqui ele fala de 4 cidades. São 4 cidades diferentes, mas era tudo junto, era circunvizinho. Falam que Sodoma e Gomorra era o Mar Morto de Israel hoje, naquela região ali, por isso que tem o Mar Morto até hoje. Olha que interessante, né? Diz que afundou a terra, onde queimou. O Mar Morto tem ligação com o mar? Não. Não, por isso que ele é morto. Queimou toda a terra da cidade, queimou toda a cidade, destruiu Fundou. O Mar Morto. O Mar Morto ele é 800. O Mar Morto ele é 800 metros abaixo do nível do mar. Se eu não me engano é isso mesmo. O que acontece com o Mar Morto? Olha a passagem bíblica se aplicando aí na vida real. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber, né? O Mar Morto ele recebe água do Rio Jordão e do Rio Nilo. Ele só recebe. E a água que sai de lá é evaporação. Mas ele não dá nada. A água não circula. E aí todo aquele sal, né, aquela salinização que tem nele ali, todas aquelas propriedades ali, faz com que a água fique morta, porque ela não movimenta, ela não sai dali. Então, por isso que a Bíblia fala que é melhor dar do que receber.
Ele só recebe. A pessoa que só recebe, ela morre. Vamos falar assim, vamos entender assim. É necessário dar também. Ele não dá nada, ele só recebe. E ele morre por causa disso. Já lemos aí? Já, né? O Senhor sente grande amor pelo seu povo e não deseja destruí-lo. É o que ele fala para eles: como que eu vou fazer isso? Só que, passa o próximo aí. O fato de que eles seriam invadidos não ia mudar. Ele não queria fazer isso com o povo. No versículo 9 ele fala: não executarei o furor da minha ira, não tornarei a destruir a Efraim, porque eu sou o seu Deus e não um homem, o santo do meio de ti, e não voltarei em ira. Mas espera aí, então Deus não ia fazer a invasão assíria acontecer? Ia sim, não ia mudar. Só que Deus estava falando para o povo: isso aí não é nada. Isso não é minha ira contra vocês. Se fosse a minha ira contra vocês, ele ia fazer igual ele falou para Moisés lá no Egito, lá no deserto. Falou assim: Moisés, eu vou destruir esse povo, eu vou fazer o meu povo de você, porque eu não aguento mais esse povo. Aí Moisés clamou a Deus, né? Fez sacrifício a Deus, clamou a Deus. Foi lembrando Deus. Foi lembrando Deus. Isso aí era mais um teste para Moisés do que para o povo. Tinha compaixão e amor pelo povo. Sim. O fato de serem invadidos não ia mudar. Levados cativos e praticamente tudo fosse arrasado em Israel, não mudaria. Essa sentença era necessária. Mas o que Deus fala aqui é que ainda assim isso não era a sua ira destruidora contra o seu povo. Ele não a aplicaria. Ele fala: eu não vou executar o meu furor da minha ira contra esse povo. Porque se ele fizesse isso, ele ia acabar com a nação inteira. Se ele demonstrasse toda a sua ira contra o povo, assim como ele se sentia, ele ia acabar com o povo. Mas ele fala: eu não vou acabar com essa nação, eu vou tirar eles daqui, vou ensinar eles a me adorar lá, e eles vão voltar para a minha terra e vão ser restaurados, né? Vão voltar para a terra. Versículo 10, pode passar? Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos tremerão, virão do ocidente. Então aqui ele faz uma comparação aqui com os animais, né? Na natureza, o leão, ele ruge, né? E os filhotes já sabem que eles já estão sendo chamados. Eu vi uma reportagem, né? Um documentário lá sobre os animais lá. Era nos Estados Unidos. Eu estava pensando em Polo Norte, mas não é não. Nos Estados Unidos tem uns ursos pardos e eles estavam na época do inverno, né? E tinha acabado de sair da toca, né? O urso tinha acabado de sair da toca dele lá e estava começando a andar. Só que o inverno ele acaba e entra a primavera, né? Mas não é assim que o gelo derrete tudo de uma vez. Então estava começando a derreter, aí que fica perigoso, né? E a ursa passando por uma montanha assim, bem inclinada, né? Uma inclinação bem forte, e aquele desmoronamento, né? E tinha um filhotinho. Ela nem falava com o filhotinho, ela só olhava para trás e ele já sabia o que ela queria dizer. Você vê que belezinha. E olha só, e obediente, né? E olha só, aquilo ali era uma coisa que o repórter falou, que se qualquer barulho alto que tivesse, qualquer barulho mínimo que tivesse ali, já poderia provocar um desmoronamento, uma avalanche, porque estava tudo derretendo. E eles passaram naquela montanha ali, sossegadinho, quietinho, não falava nada com o outro. E eu acho que ele só ameaçava de falar qualquer coisa ali, o bichinho, ela já olhava para trás e ele ficava quietinho. Eles vão caçar, a mãe está com ele uma semana, 2 semanas, aquele filhotinho. Eles estão brincando, tudo em volta da mãe. Ela olha neles e sai para caçar e eles voltam e deitam tudo. Eu vi um cervo também, ele tinha acabado de nascer literalmente, e já tinha um animal atrás deles, só que ele não sabia andar direito ainda. Não era uma onça, era um puma, não lembro o que era. E a mãe olhou assim pro cervo e ela ficou distraindo a onça enquanto ele estava se escondendo. Ele abaixou, ficou quietinho, baixou a cabecinha, ele já entendia que aquilo ali era predador. Ficou quietinho ali enquanto ela distraía, levou ele para longe e depois achou o filhote dela de volta.
E aqui ele faz a comparação do leão, né? O leão bramando e os filhotes voltando para ele, né? Estão lá brincando lá, se estrupiando lá no meio do mato lá. E aí chama eles e eles vêm. É o que ele fala aqui: andarão após o Senhor, virão até Deus, né? Este bramará, o Senhor bramará como leão, e bramando os filhotes tremendo, virão do ocidente, virão lá da Síria. É quando eles iam ser restaurados. Então, embora o juízo fosse iminente, e isso ia acontecer, um dia Deus rugiria como leão, chamando os seus filhotes, e Israel trêmula, né, tremendo por causa de tudo que tinha acontecido com eles lá, e desejosa, seria reunida e restaurada a sua terra. Aí no versículo 11, pode passar? Tremendo virão como passarinhos os do Egito, e como pombas os da Assíria, da terra da Síria, e eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Então aqui ele usa outro animal para falar, né? Como pássaros voltando ao seu lugar de origem após uma longa imigração, o povo de Israel seria restaurado à sua terra. Lembrando que alguns foram mesmo para a terra do Egito na época de Neemias, né? Então você lembra lá que sobre Neemias, alguns voltaram lá da libertação lá pelo rei Sírio, né? Libertou o povo da escravidão lá, porque tomou a terra da Síria, o rei Persa, e eles voltaram para a terra deles. Estava tudo destruído lá, né? Neemias ainda estava lá no cativeiro, mas ele não estava cativo, né? E alguns foram para a terra do Egito, porque chegou lá em Israel, estava tudo destruído. Falou assim: o que eu vou fazer aqui? Voltou para o Egito, né? Então é por isso que ele fala aqui: voltarão como passarinhos da terra do Egito, e como pomba os da Síria. Então, como pássaros voltando, né, para o seu lugar de origem. Lembrando que alguns foram para o Egito na época de Neemias, mas mais do que isso, a restauração que nós vamos ver aqui, que está tratando, na realidade, não era só eles voltar para a terra deles, mas uma restauração completa e definitiva. Porque assim como nós vimos em Amós, e nós vimos aqui também no começo de Oséias, a restauração que Deus quer fazer com o seu povo ainda não aconteceu. Vai ser quando também a igreja presenciar essa restauração, que vai também receber essa restauração. É uma restauração definitiva e para a terra na época do reino milenar, ou na época, vamos falar assim, do reino de Cristo. É essa restauração que o povo vai experimentar, e nós também vamos participar. Então, para a próxima aula aí, nós temos o capítulo 12. Vamos fazer o capítulo 12, né? Porque o capítulo 12 e 13 é um texto só, mas nós vamos fazer só o 12. E que a palavra de Deus tenha falado em cada coração nessa manhã. Amém.